Olá, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a pastora Silvânia Santiago e a palavra de nós para hoje, a qual eu vou estar compartilhando com você, se encontra no livro de Colossenses, no seu capítulo 3. Essa foi a nossa leitura de hoje, nesse nosso segundo dia de campanha Mais de Deus na Minha Vida. E o texto, o versículo que eu escolhi dentro desse capítulo 3, que eu aconselho a vocês ler todo ele, é o versículo 12 que nos diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Esse texto de Colossenses capítulo 3, nós vemos aqui nesse capítulo, através do apóstolo Paulo, nos ensinando coisas maravilhosas, tremendas, que para nós cristãos é de suma importância. Estar revestido, buscar as coisas lá do alto, buscar as coisas que são do céu. Pensar nas coisas que vêm, que são do alto, não as que são aqui da terra. Paulo, através desta carta, nos ensina a sermos mais espirituais e a deixarmos as coisas deste mundo, a deixarmos as coisas da carne, a realmente ter uma vida diferente, fazendo morrer a nossa natureza terrena. Realmente morrer em nós aquilo que é carnal, o que é impuro, as paixões, as lascívias, os desejos malignos, a avareza, que é a idolatria. E ele fala aqui que por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então ele nos aconselha aqui no versículo 12 que nós devemos nos revestir como eleitos de Deus. E entendemos que existe um viver totalmente diferente do viver do mundo. Nós realmente, cristãos, devemos viver na contramão do mundo, em direções opostas. Ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Aleluia. E ele vai mais, declarando para nós a importância de vivermos o amor, de perdoar o nosso irmão, de perdoar aquele que nos ofende, aqueles que têm algo contra nós, nós perdoarmos aqui, assim como nós temos sido perdoados pelo Senhor. Realmente a pessoa que se recusa a perdoar, a pessoa que nega o perdão, ela ainda não aceitou o perdão de Deus. Porque quando nós aceitamos a Jesus Cristo, verdadeiramente, de coração, não oprimido não sendo coagido, constrangido pela circunstância, mas porque por entender que precisa de Salvador, que precisa de salvação, e toma a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você entende que você é um pecador e que precisa do perdão. Você começa a entender, a receber do amor de Deus e começa a ser constrangido por esse amor, porque não é merecedor desse tão grande amor. Isso você começa a entender e a ver a misericórdia do próprio Deus para com a sua vida, para com cada um de nós que não merecemos nada disso. Quando você consegue entender isso, que você não é merecedor do perdão, da misericórdia, da graça de Deus, de tão grande amor,
Você não sentirá dificuldade também em perdoar, em liberar perdão para alguém, e entender que aquela pessoa também não é merecedora. Sempre quando nós falamos a respeito do perdão, de perdoar alguém que o feriu, que o traiu, que o decepcionou, que o magoou, a pessoa sempre argumenta, né, dizendo, mas ele me fez isso, mas ele falou essas coisas, sempre mostrando que há uma razão, que há um motivo para ela estar com aquela mágoa, que aquela pessoa fez tanta coisa que ela não merece o perdão. E aí eu faço essa mesma pergunta para você, e você merece o perdão? Você também não esteve nessa condição de pecador, de pessoa que precisa do perdão, de mudança de vida? E um dia Jesus não mudou, não aceitou você como estava, como você era, e deu o perdão? Assim também é essa pessoa. Assim também deve ser nós para com essas pessoas. Perdoá-las. Mesmo quando elas não nos pedem perdão. Mesmo quando elas não se arrependeram da prática. Mas para o seu próprio bem. Para você mesmo viver bem, estar bem. Você precisa perdoar. Ele disse, acima de tudo, verso 14, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Quando nós amamos, nós perdoamos. Quando nós temos o amor de Deus no nosso coração, nós estamos vinculados à perfeição. Nós andamos em perfeição quando você ama, quando você perdoa. Diz aqui no versículo 15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. A paz de Cristo é o sinalizador, né, de que nós estamos em paz, de que aquele coração está em paz, que aquele coração perdoou verdadeiramente, que não existe mágoa, ressentimento. E quantos laços se formam em nós, quantas pessoas vivem aprisionadas emocionalmente, pessoas que vivem aprisionadas sentimentalmente, até mesmo financeiramente, pessoas que vivem aprisionadas fisicamente, porque elas não têm paz no seu coração devido à dor que ela carrega no seu coração, a dor da frustração, a dor da decepção, a dor da traição, a dor da mágoa, da injustiça, da calúnia. São coisas que nós passamos, coisas que nós enfrentamos, amado. Que se nós não liberarmos e não andarmos em amor, essas coisas nos aprisionam. Elas geram em nós cadeias opressoras. Elas criam em nós correntes, amarras, que dificultam o nosso relacionamento até com Deus. Que dificultam a nossa caminhada. Quantas pessoas estão adoecendo fisicamente porque as suas emoções estão doentes. E eu quero te dizer, amado, dentro desse texto, dessa palavra, Deus está nos convidando a nos livrar desses laços, a nos livrar dessas cadeias, até a nossa alma sarada, a paz estando em nosso coração, como o árbitro, como sinalizador de que nós estamos bem. Há pessoas que dizem assim, mas eu já perdoei, deixa para lá, eu já perdoei, eu já esqueci, eu não tenho mágoa não. E que na verdade estão enganando a si mesmo. Na verdade não estão sendo sincera consigo mesmo. Sabe por quê? Porque o coração não está em paz. É o sinalizador. O coração não está em paz. Não sente mais a presença de Deus. Não sente mais a alegria nas coisas de Deus. As coisas da vida tanto fez como tanto faz. Há pessoas que até dormem
E elas dormem com um sentimento, dizem, para mim tanto faz acordar amanhã ou não. É sério, é muito sério. O Senhor diz aqui no verso 15, seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sedes agradecido. Há pessoas que elas estão doentes, não pelas lutas que elas enfrentam, porque lutas todos nós passamos. Tribulações está para todos. Lá no livro de Mateus, no capítulo 7, ele diz que a tempestade veio sobre ambas as casas. A casa que estava construída sobre a rocha e a casa que estava construída sobre a areia. E ele faz a diferença do homem prudente e do homem sensato. Do homem que edificou a sua casa sobre a rocha e o homem que edificou a sua casa sobre a areia. Aquele que pratica a palavra e aquele que não pratica. E ele diz que a tempestade e os ventos sopraram sobre ambas as casas. E grande foi o ímpeto contra ela. Porém, uma ficou de pé e a outra caiu. Vejo aqui no versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E aqui, amados, no versículo 15, ele diz, sede agradecido. Há pessoas que estão desmoronando, não por causa da luta, porque luta não vai matar. Provação que crente passa não é para destruir, não é para lhe matar. A provação que Deus permite que você passe, que você enfrente, não é para lhe destruir. Mas com essas coisas, com esses acontecimentos, com as atribulações que muitos passam, existem pessoas que têm endurecido o coração, que têm se trancado, pessoas que têm adoecido a sua alma porque elas começam a murmurar, elas começam a reclamar, elas começam a se queixar da vida que estão tendo, da luta que está passando, da provação que está enfrentando, e elas são capazes de chegar e dizer, Deus, cadê o Senhor? Até de se irarem com Deus, de se voltarem contra Deus. E aqui nós vemos no versículo 15, sede agradecido. Existem coisas, irmãos, que saram nossa alma. Existem coisas na vida do cristão que se nós buscarmos, nós somos mais felizes, viveremos melhor, andaremos em saúde, andaremos em paz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma delas, como eu falei para vocês, glória a Deus, aleluia, é o perdão. Perdoar traz cura para você. Perdoar traz saúde. Perdoar traz a restauração da alegria na vida da pessoa. A segunda é a santificação. Você vai ver nesse texto aqui ele falando para nós deixarmos morrer a nossa natureza, abandonar a prostituição, a impureza, a paixão, a lascívia, as obras da carne. A santificação, aleluia, o purificar-se, traz saúde para o nosso corpo. No Salmo 32, louvado seja o nome do Senhor, o salmista Davi, ele diz, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Já não havia mais vigor em mim. Ou seja, ele viu que quanto ele estava vivendo em pecado, enquanto ele não confessou os seus pecados, não abandonou, o que acontecia? Ele enfraquecia. Verso 3, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confesseste o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Enquanto nós não confessamos para Deus a respeito dos nossos pecados, dos nossos erros, enquanto nós não abandonamos a vida pecaminosa, a gente envelhece. Traz doença para a alma, para as emoções,
traz doença para os ossos, para o corpo. A pessoa fica sem vigor, sem força. E você que está ouvindo essa mensagem agora, você está se identificando porque é assim como você está. É assim que você se encontra hoje, desanimada, desanimado, sem força, sem ânimo. Às vezes até consegue fazer algumas coisas, mas no meio do caminho desanima rapidinho. Perde o ânimo, perde a força, perde a alegria, perde até o sentido da vida, das coisas. Confessa o teu pecado, abre o teu coração para Deus, abandona. Decida hoje perdoar, decida hoje se santificar, decida hoje buscar as coisas lá do alto. Está ofendido? Está ofendida? Você foi magoada, machucada, você foi caluniada, acusada injustamente. Decida hoje perdoar e se ver livre desse mal. Se ver livre de toda essa doença que você está sentindo no seu corpo. Desse desânimo, dessa tristeza, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a segunda coisa que traz saúde para o nosso corpo. E terceiro e último, que eu quero, dentro desse texto de Colossenses capítulo 3, é dizer que um coração agradecido. Um coração agradecido, um coração que louva a Deus, um coração que adora o Senhor, um coração que reconhece Deus em seu caminho. Diz a palavra do Senhor lá no livro de Provérbios, reconheça Deus em teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor no Salmo, aleluia, 37, verso 4. Deleita-te, agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Sejamos agradecidos ao Senhor. Que você hoje comece a agradecer, comece a louvar, comece a glorificar o nome do Senhor. Se até hoje você estava murmurando, reclamando pelas lutas, pelas provações, por tudo quanto você tem enfrentado, pelo o levante que tem na tua vida, pelo redemoinho que aconteceu, o vento forte que soprou contra a tua vida, contra a tua família. Talvez até a sua casa, a tua família foi destruída, o seu lar, seu casamento. Talvez o teu filho esteja longe, esteja distante das coisas de Deus. Talvez até você mesmo esteja longe, esteja distante. Mesmo assim, louve, glorifique. Essa provação não veio para te destruir, não veio para te matar. Veio para você buscar, para você descer, para você reconhecer que precisa de Deus todos os dias. Aleluia. Labassurianda, lamanaia. Deus é a tua força, a tua fortaleza. Se você puder neste momento, por apenas 2 minutos, levantar as suas mãos e dizer: Pai, eu te louvo, eu te agradeço pela minha vida. Começa a agradecer pela tua família, começa a agradecer pelo teu trabalho, mesmo que você não esteja vendo, começa a agradecer pela restauração do teu lar, começa a agradecer por esse emprego, por essa porta de emprego, começa a louvar a Deus pela a tua saúde, começa a glorificar a Deus pelas tuas necessidades sendo supridas, começa a exaltar o Senhor pela cura que Ele está manifestando agora no teu filho, no teu esposo, em você mesmo. Comece a exaltar e glorificar. Apenas 3 minutos. Louve, glorifique, exalte ao Senhor, dizendo: Pai, o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Pai, eu sei em quem tenho crido. E o Senhor há de manifestar a sua glória. O Senhor há de manifestar o seu poder. E eu vou ver eu e a minha casa servindo ao Senhor. Que Deus te abençoe. Fique em paz. Leia essa palavra, medite nessa ministração e seja abençoado. Em nome de Jesus.